Seiichi era Betinha feio, miserável e completamente indesejado. Um garoto que nunca encontrou seu lugar entre os colegas de classe, até ser de repente transportado para outro mundo, onde uma garota estranha e feia o abraçou e pediu que ele se casasse com ela. O que nos força a rebobinar tudo até seus dias de escola. Seiichi vivia esparramado no chão, bem no fundão da sala. Todo mundo o chamava de gordo e feio, zoando sem parar e submetendo ele a um bullying constante. Até que, sem aviso algum, uma voz ecoou por toda a escola, ordenando que todos que estivessem de pé se sentassem imediatamente. Segundo o próprio Seiichi, aquele momento marcou o ponto em que sua vida realmente mudou. Uma pressão invisível forçou cada aluno a afundar em sua cadeira. A voz voltou a soar. Eu sou o governante. A sala mergulhou num silêncio atordoado. Os alunos mal conseguiam entender como um ser assim poderia estar se dirigindo diretamente a eles. Ninguém se mexeu, exceto Seiichi, que já tinha caído atrás da carteira antes mesmo de qualquer coisa. O governante anunciou que todos sairiam da Terra e viajariam para outro mundo, onde se tornariam heróis. O medo se espalhou na hora. Ninguém entendia o que era esse outro mundo, nem como essa transferência seria sequer possível. Percebendo o pânico, o governante os tranquilizou, prometendo que seriam recebidos com honras assim que chegassem lá. Momentos depois, cada aluno recebeu novas habilidades, poderes que permitiam visualizar o próprio status e usar magia em combate. Eu recebi as mesmas habilidades que todo mundo, mas sinceramente, não fazia ideia do que qualquer uma delas significava. O governante então deu a instrução final. Restavam 10 minutos para a transferência. Cada equipe precisava ter 3 membros. O caos foi imediato. Os alunos se atropelavam tentando formar grupos. Seiichi tentou desesperadamente entrar em um, mas no momento em que verificavam o status dele, explodiam em gargalhadas. Era absurdamente fraco. Ainda no nível 1, sem hesitar, o rejeitaram na hora. A humilhação foi esmagadora. Logo depois, a transferência começou. Cada aluno desapareceu para o novo mundo, exceto Seiichi. O governante virou a atenção para ele. Como você ficou sozinho, disse. Vou te conceder uma habilidade especial que ninguém mais possui. Com isso, Seiichi foi finalmente enviado ao outro mundo. Ao chegar, Seiichi declarou que aquilo marcava o início de uma nova aventura. Mas a realidade me acertou rápido. O esgotamento dominou Seiichi, que desabou no chão. Ele murmurou que fazia 5 dias sem comer, e absolutamente nada de significativo tinha acontecido desde então. Deitado ali, notou algo se contorcendo perto, parecido com uma minhoca. Desesperado, já estava abrindo a boca para comer quando algo o acertou nas costas por trás. Assustado, ele berrou. O que me acertou? Olhou para frente e viu uma fruta caída no chão. Pegou e ativou a habilidade de inspeção de status. O resultado o surpreendeu. Era uma fruta que auxiliava na evolução. Fruta da energia. Sem ver nada obviamente errado, decidiu comê-la. No momento em que tocou sua língua, um amargor insuportável tomou conta da sua boca. Então, uma voz de sistema ecoou. O efeito da fruta da evolução começou. Ele se preparou, tentando imaginar o que viria a seguir. Mas quando examinou o próprio corpo, nada parecia ter mudado. Enquanto ponderava o próximo passo, olhou em direção às árvores e congelou. Um macaco estava lá parado. Percebeu na hora que era a mesma criatura que tinha passado sobre suas costas antes. Quando verificou o status, o sangue gelou nas suas veias. Nível 120. Cada um deles, e ele, Seiichi, ainda era nível 1. Se aqueles monstros o atacassem, seria o fim em instantes. Os macacos começaram a realizar movimentos estranhos e incompreensíveis, e então simplesmente foram embora. Algum tempo depois, Seiichi voltou ao mesmo lugar e encontrou o chão coberto de incontáveis frutas de energia. Ele as encarou incrédulo, se perguntando como carregaria tudo aquilo. Então se lembrou que tinha um armazenamento vazio. Uma por uma, guardou cada fruta lá dentro. Logo depois, avistou algo mais ali perto. Usando a habilidade de inspeção, descobriu que era uma poção de cura de alto grau, uma das melhores disponíveis. Sem hesitar, a colocou no armazenamento também. Enquanto isso, em outro canto do novo mundo, os alunos restantes se reuniram, conversando animadamente sobre a terra estranha para a qual haviam sido transportados. Alguns amigos de infância tinham aparecido por perto também. Durante a conversa, uma das colegas de turma de Seiichi começou a discutir com os outros, insistindo que ele era o único que tinha sido enviado para um local completamente diferente. As palavras dela os incomodaram. A preocupação se espalhou pelo grupo enquanto todos começavam a se perguntar o que poderia ter acontecido com ele. Do outro lado da floresta, Seiichi vagava sem rumo, comendo toda a fruta que encontrava. Qualquer coisa estranha que chamasse a atenção. Até ele mesmo não acreditava no que estava fazendo, mas continuou mesmo assim. Quanto mais consumia, pior ficava. Até que seu corpo finalmente cedeu ao envenenamento. Naquele momento, um pensamento sombrio cruzou sua mente. Se vou morrer de qualquer jeito, que diferença faz? Com isso, passou a comer tudo que via sem a menor hesitação. Encostado numa árvore, refletiu em silêncio. Ainda tinha 2 frutas de energia. Mesmo agora, não entendia completamente os efeitos delas. Mas lá no fundo, sabia que eram o motivo de ter sobrevivido até então. A frustração transbordou. Você tem algum efeito ou não?
O sistema respondeu na hora. Novos efeitos haviam sido aplicados. Sua graduação tinha aumentado. Antes que pudesse reagir, os macacos o atacaram por trás. Seiichi foi ao chão. Sempre foi fraco, e o sangue escorreu enquanto ele tentava se mover. Bebeu rapidamente a poção de cura de alto grau que havia obtido antes, forçou o corpo a se levantar e gritou irritado. Por que atacar por trás? Vou acabar com vocês! O macaco avançou de novo. A diferença entre eles era esmagadora. Seiichi foi derrubado pela segunda vez, apanhando sem parar enquanto o macaco se aproximava com as mandíbulas abertas para morder. Então, de repente, uma substância estranha explodiu do abdômen de Seiichi. Parecia gás ou fumaça. O macaco desabou instantaneamente. Morto. Seiichi sobreviveu. Com a queda do corpo, todos os pertences do macaco vieram junto. Seiichi coletou a carne e adquiriu as habilidades que o monstro possuía. Entre os itens havia um livro. Ao abri-lo, descobriu que esses macacos eram monstros de alta inteligência que viviam em dungeons de alto nível. Só então entendeu por que conseguia lê-lo. O governante havia lhe concedido uma habilidade especial. Sem aviso, o sistema falou novamente. É hora. A evolução vai começar agora. Seiichi não tinha ideia do que isso significava. A dor veio imediatamente. Ele gritou enquanto a agonia rasgava seu corpo. Depois de algum tempo, notou seu peso caindo rapidamente. O corpo foi ficando mais magro, mais definido, tão diferente que mal se reconhecia. Então seus ossos começaram a estalar e se deslocar violentamente. Essa era a causa. Momentos depois, o sistema anunciou que a evolução estava completa. Como resultado, 1000 pontos foram adicionados a cada atributo. Seiichi abriu a janela de status incrédulo. Tudo tinha aumentado dramaticamente. Ainda assim, a evolução tinha ocorrido apenas uma vez. Restavam ainda 10 estágios. Apesar de ter derrotado um monstro de nível 120, ele continuava sendo nível 1. 5 meses se passaram neste mundo. Seiichi aproveitou ao máximo o conhecimento que obteve do livro dos macacos inteligentes. Um dia, estava parado à beira de um lago, perdido em pensamentos, quando sem aviso um lobo de nível 311 se lançou sobre ele. O lobo atacou, mas Seiichi esquivou com sua velocidade avassaladora. Saltou no ar, desferiu um golpe mágico e veio despencando sobre a fera. O lobo foi derrotado. Seiichi ficou parado, atordoado. Não conseguia acreditar que alguém ainda no nível 1 tinha acabado de superar um monstro tão poderoso. Como de costume, os pertences do lobo foram transferidos automaticamente para ele. O sistema informou que havia obtido acesso à magia aquática, e entre os itens havia um livro com informações sobre lobos. Então, enquanto ainda estava de pé, a evolução começou novamente. A dor estava muito pior desta vez. O sistema indicou que restava apenas um estágio de evolução. A ansiedade o dominou. O que acontece quando estiver completo? Enquanto olhava ao redor, macacos foram aparecendo, cercando-o de todos os lados. Então, vindo de cima deles todos, um gorila gigantesco desceu e atacou. O gorila falou. Queria lutar com ele. Seiichi perguntou se podia recusar. A resposta foi não. Não havia escapatória. Usando o sistema, verificou o status dela. Nível 775. O medo se instalou no peito. Percebeu que esses monstros tinham vindo para recuperar o que ele havia tomado deles. O gorila declarou que não permitiria que ninguém interferisse. Avançou e o acertou com força imensa, arremessando-o para longe. Seiichi sentiu o poder aterrorizante por trás do golpe. Quando por pouco evitou o próximo ataque, o gorila parou. Surpresa, seu interesse nele se aprofundou. Foi então que Seiichi percebeu que ela era fêmea. Atacou novamente com um chute mágico, mas ela desviou sem esforço, contra-atacou e o arremessou fundo na floresta. Os ferimentos eram graves. Ela o seguiu com calma. Esse golpe não te matou, disse ela. Lágrimas brotaram nos olhos de Seiichi. Você realmente quer me matar? Ele perguntou. O gorila respondeu que tinha ficado extremamente interessada nele, e se apresentou. O nome dela era Saria. Seiichi se levantou de novo, respirando pesado. Se meu chute mágico não funciona, então vou tentar outra coisa. Atacou. Saria desviou mais uma vez e saltou acima dele. Seiichi mal esquivou de novo, fazendo o espanto dela crescer ainda mais. Como você está desviando dos meus ataques? Ela murmurou. Seiichi se examinou. Ainda há coisas que não tentei. Sacou o punhal, ativou a magia aquática e desferiu um golpe poderoso, só para ele ricochetear de volta nele mesmo. Saria ficou parada. Não fiz nada, ela disse. Você mesmo refletiu o ataque. Seiichi ficou abalado. Como posso ser tão fraco? Saria avançou com uma rajada de socos. Ele levantou o braço para bloquear, mas o golpe ainda acertou seu rosto. Achou que era o fim. Então os rostos dos colegas de classe vieram à sua mente. Levantou de novo. Se magia não funciona, então faço outra coisa. Ela atacou mais uma vez. E mais uma vez, aquela mesma força estranha explodiu do abdômen de Seiichi, como fumaça, sem forma, avassaladora. Achou que ia matá-la, mas Saria parou. Como você fez isso? Ela perguntou. Antes que Seiichi pudesse responder, ela sorriu. Estava profundamente impressionada. Tão impressionada que pediu que ele se casasse com ela. Sem mais uma palavra, ela o pegou no colo e o levou embora. Levou-o até sua caverna e lhe ofereceu comida.
Seiichi recusou. Não, disse Saria com firmeza. Você é meu marido agora, tem que comer. Seiichi a encarou em choque. Sou humano, disse ele. Como posso ser seu marido? Depois de algum tempo, a fome foi se impondo, e Seiichi acabou comendo o que Saria havia preparado. No momento em que provou, seus olhos arregalaram. Era surpreendentemente delicioso. Depois, Saria lhe entregou um conjunto novo de roupas. Enquanto se trocava, Seiichi não conseguia parar de se perguntar como uma gorila podia ser tão inteligente. Mesmo assim, esse pensamento não o perturbava muito. O que ele queria mesmo era escapar da floresta por qualquer meio possível. Sua mente estava focada em encontrar uma saída. Lembrou de ter visto uma estranha marca preta no mapa. Mas antes que pudesse agir, Saria o parou de repente. O sobressaltou. Sem conseguir se conter, ele perguntou como ela conseguia ler, escrever e fazer tantas coisas complexas. Saria explicou com calma que havia encontrado um livro dentro da caverna. A partir dele, aprendeu a ler, escrever e falar corretamente. Então trouxe outro livro, um que detalhava toda a administração da casa, com cada pequena tarefa doméstica descrita dentro. Com o tempo, Seiichi aprendeu tudo aquilo rapidamente. Um dia, Saria casualmente lhe disse que ele podia chamá-la de minha esposa. Seiichi congelou. Na sua cabeça, o pânico explodiu. Tenho que escapar, não importa o quê. Quando Saria saiu para caçar, Seiichi ficou para trás esperando sua chance. No momento em que começou a correr, uma aranha gigantesca apareceu à sua frente. Antes que pudesse reagir, Saria surgiu e socou a aranha para longe. Virou-se imediatamente para ele e perguntou se estava machucado. Naquele momento, Seiichi percebeu algo perturbador. Ela realmente se importava com ele. Em outro lugar, bem fundo no subsolo, um esqueleto sentava sozinho, repetindo baixinho uma oração, esperando que alguém, qualquer pessoa, viesse resgatá-lo. Mais tarde, enquanto Seiichi e Saria comiam juntos, ela mencionou que sairia naquele dia com os outros macacos para procurar frutas de energia. Seiichi ficou tão chocado que a comida caiu da boca. Saria perguntou se ele sabia o que eram frutas de energia. Ele negou, balançando a cabeça. Ela explicou que quem comesse essas frutas fortalecia sua linhagem e ficava mais forte. Porém, quem consumisse 11 morreria. Seiichi hesitou e admitiu que havia comido 10 antes. Saria respondeu calmamente que também tinha comido 10. Revelou que estava coletando aquelas frutas para seu futuro marido, mas alguém as havia roubado. O medo tomou conta de Seiichi. Ele se desculpou, admitindo que tinha sido ele quem as pegou, explicando desesperadamente que estava morrendo de fome. Para sua surpresa, Saria disse que não importava sendo ele. O perdoou. Então acrescentou algo que fez seu coração parar. Agora precisariam se casar de verdade. Perguntou se ele a odiava. Seiichi respondeu honestamente. Não. Então vamos nos casar, ela disse simplesmente. Depois disso, saiu para caçar novamente. Seiichi não hesitou. Correu. Em outro lugar, os alunos restantes treinavam juntos, esparrando contra seu instrutor. Ele se recusava a deixá-los participar de qualquer combate real. Os alunos reclamavam que ficar balançando espadas sem parar não os tornaria heróis. O instrutor respondia que primeiro precisavam aprender a empunhar espadas corretamente. Era bem sabido que, ao chegar a esse mundo, o rei havia ordenado que derrotassem o rei demônio. Embora suas capacidades físicas já fossem excepcionais, ainda lhes faltava treinamento adequado. Os alunos achavam que podiam derrotar o rei demônio facilmente, mas ainda estavam proibidos de batalhas reais. O instrutor mandou que começassem lutando contra monstros fracos, e então imediatamente mudou de ideia, ordenando mais um dia inteiro de treinamento. Os lembrou de focarem no que podiam fazer agora. Ao mesmo tempo, Seiichi fugia mais fundo na floresta. Saria o perseguia desesperadamente, tentando impedi-lo de entrar em certa área. Gritou para que voltasse, mas ele se recusou a ouvir. Parou diante de uma caverna estranha. O ar lá dentro parecia antinatural. Ouvindo a voz de Saria se aproximando, o medo tomou conta. Correu para dentro. Lá encontrou uma porta misteriosa. Quando a abriu, havia um esqueleto sentado calmamente lá dentro. O esqueleto falou. Disse que nunca esperava que um humano chegasse até ali, e que se tinha chegado deveria ser incrivelmente forte. Seiichi verificou o status. Nome: Rei das Trevas. Nível 1. Depois de um momento, o esqueleto pediu que medisse novamente. Dessa vez, nível 1500. O esqueleto avançou com a espada erguida. Antes que o golpe pudesse pousar, Saria apareceu e absorveu o ataque no lugar dele. Sorrindo, disse que estava feliz por ter conseguido salvá-lo a tempo. Seiichi gritou o nome dela. Ela sorriu suavemente. Você finalmente me chamou pelo nome. Seiichi tentou lhe dar uma poção de cura, mas ela recusou. Disse que já tinha morrido. Mesmo assim, suas habilidades lhe permitiam permanecer com ele por pouco tempo após a morte. Quando ele perguntou por que o salvou, ela respondeu que ele havia sido gentil com ela, tratando-a normalmente. Tinha sido feliz passando tempo com ele. Então fez um último pedido. Queria que ele sorrisse. Seiichi sorriu. Naquele momento, o esqueleto começou a falar sobre amor entre um humano e um gorila. Seiichi sacou a espada e exigiu saber o que ele entendia de um amor assim. Avançou, mas o esqueleto bloqueou o ataque com facilidade. Seiichi recuperou a determinação e atacou de novo. O esqueleto desviou e fez uma pergunta simples. Você ama aquela gorila?
Seiichi se lembrou do tempo que passou com Saria. Sim, respondeu. Eu a amava. Era amor de verdade. Saria começou a brilhar. Seiichi não parou. Desferiu ataques mágicos em direção ao esqueleto, mas ele invocou um portão que anulou tudo. Usando seu movimento instantâneo, Seiichi encurtou a distância e acertou o esqueleto com a espada. O esqueleto riu suavemente. Agradeceu, dizendo que ele possuía amor verdadeiro. Então sua forma mudou, revelando uma jovem garota. E no instante seguinte, ela desapareceu no ar. Seiichi ficou parado em silêncio. Será que esse é o poder? Ele se perguntou. O poder do amor. Depois disso, Saria pediu que Seiichi chegasse mais perto. Disse-lhe diretamente que queria ser sua esposa. Após uma breve pausa, Seiichi respondeu que queria o mesmo. No momento em que disse isso, Saria começou a brilhar. A luz se intensificou rapidamente, e em segundos, sua forma mudou completamente. Ela se transformou numa garota humana. Seiichi ficou completamente pasmo. Saria olhou para ele e perguntou se a reconhecia. Ainda em choque, ele perguntou se ela era realmente o gorila de antes. Ela confirmou com a cabeça, o que só o deixou mais confuso do que antes. Pouco depois, Seiichi foi mostrado o passado do esqueleto. Há cerca de 15 mil anos, o esqueleto havia sido um nobre e instrutor de espadachins que treinava heróis. No entanto, ficou enredado em uma conspiração obscura orquestrada pelo imperador. A nação inteira o traiu, incluindo sua noiva. A única pessoa que ficou ao seu lado foi uma garota chamada Maria, que morreu o protegendo de um ataque. A partir daquele momento, perdeu sua humanidade e se tornou um monstro. Tanto Seiichi quanto Saria ficaram pesados depois de ouvir a história. Seiichi disse baixinho que não havia mais problema, porque agora o esqueleto estava finalmente com Maria novamente. Logo depois, encontraram um baú. Seiichi o abriu e encontrou roupas dentro. Entregou para Saria se trocar, e então continuou retirando os itens restantes. Com o tempo, Seiichi adquiriu novas habilidades e percebeu que agora era capaz de usar magia adequadamente. Saria perguntou se todas aquelas habilidades pertenciam a ele. Seiichi respondeu que eram presentes lá de cima. Mais tarde, Seiichi acumulou uma enorme quantidade de experiência, desencadeando sua evolução final. Sua aparência mudou levemente e ele podia sentir que algo nele era fundamentalmente diferente. Essa é minha forma final, disse. Saria o examinou e disse que nada havia mudado visivelmente, mas sentiu que ele havia ficado mais bonito. Seiichi mencionou que estava pensando em sair da floresta. Saria disse que o seguiria para onde quer que fosse. Naquele momento, um som estranho ecoou acima deles. Seiichi parou e olhou para cima. Algo parecido com um navio estava descendo do céu. Um homem apareceu logo depois e se apresentou como Edward, o administrador da dungeon. Disse que eles foram os primeiros a completar a dungeon e receberiam uma recompensa. A recompensa incluía suprimentos de viagem para 10 dias e equipamentos para cultivar frutas de energia. Saria recebeu roupas novas, enquanto Seiichi ganhou um capacete que não parecia particularmente útil. Edward os informou que podia removê-los da dungeon. Seiichi ficou surpreso, mas antes que pudesse responder, Edward ativou a transferência. Quando emergiram do lado de fora, ambos foram tomados pela beleza do mundo além. Seiichi disse baixinho que sua nova aventura realmente começava aqui. Em outro lugar, uma garota estava de pé cercada por monstros derrotados. Declarou calmamente que havia avisado para não ficarem em seu caminho. Depois, Saria disse a Seiichi que deveriam se dirigir à cidade mais próxima. Seiichi concordou. Poderiam levar algumas frutas de energia e talvez encontrar seus colegas de classe por lá. No caminho encontraram um slime de nível 88. Seiichi se lembrou de que slimes eram considerados monstros fracos, mas neste mundo, até eles eram perigosos. O slime o atacou, mas ele desviou dos golpes, sacou a espada e o cortou ao meio, destruindo a área ao redor no processo. Seiichi encarou as consequências, surpreso com sua própria força. Após derrotar o slime, ganhou experiência e uma carta de habilidade, desbloqueando capacidades adicionais e melhorando seus atributos. Então notou uma luz saindo do capacete. Quando o jogou de lado, ele se transformou em um manto. Dentro havia uma mensagem parabenizando-o por ter atingido um novo nível. Dizia que ele estava se distanciando lentamente da humanidade, e que o capacete havia evoluído para um manto devido ao seu crescimento. Mencionava também que os monstros não o reconheceriam mais como um dos seus. A mensagem então se autodestruiu, queimando seu cabelo no processo. Saria pegou a mensagem e Seiichi vestiu seu manto. Disse a ela que era hora de seguir em frente. Depois de algum tempo, chegaram à cidade mais próxima. Seiichi estava nervoso, mas quando colocou a mão à frente, passou sem problema. Saria o seguiu e passou também. Os guardas lhes disseram para completar a inspeção rapidamente. Depois disso, explicaram que o primeiro passo seria entrar na dungeon. Um dos guardas parou Seiichi e o avisou para não entrar na guilda impulsivamente. Se algo desse errado, deveria retornar imediatamente e evitar tomar decisões descuidadas. O portão para a capital foi aberto e Seiichi e Saria entraram. Dentro da guilda, se depararam com uma cena estranha. Uma pessoa vestindo roupas femininas estava sendo espancada por um caçador. Seiichi parou na entrada em choque, fechou a porta e ficou ali pensando.
Quando olhou de novo mais tarde, viu cera derretida pingando nos pés da pessoa, aventureiros comendo vidro e incontáveis indivíduos estranhos espalhados pelo salão. Ficou se perguntando que tipo de lugar era aquele e se todo mundo ali havia perdido o juízo. Saria perguntou o que havia de errado. Seiichi cobriu os olhos dela e disse que não devia olhar. Disse que iriam a outro lugar. Naquele momento, um homem estranho apareceu atrás deles e se apresentou como líder da guilda. Seiichi ficou surpreso com a aparência dele. O líder os recepcionou e os empurrou para dentro. Enquanto Seiichi considerava se registrar, a pessoa que tinha sido espancada finalmente trocou de roupa depois de um longo tempo. Ela se apresentou como presidente e perguntou por que ele queria se registrar na dungeon. Seiichi respondeu que queria se reunir com seus colegas de classe. Ela lhe disse que aquela dungeon servia como hub central, contendo informações sobre o mundo inteiro, e que ele encontraria tudo o que precisava lá. Saria segurou Seiichi por trás e disse que deveriam se registrar ali. Disse que ele ia gostar daquele lugar. Seiichi concordou, dizendo que se era o que ela queria, eles se registrariam. O líder da guilda sorriu e disse que já sabia que eles fariam essa escolha. De repente, um grupo de pessoas estranhas entrou pelo portão. Enquanto Seiichi iniciava o processo de registro, elas o interromperam, perguntando se era novo. Ele respondeu que tinha acabado de chegar para se registrar. Cercaram-no e tentaram levá-lo com elas. Ele pediu que esperassem, mas depois de algum tempo, o arrastaram para fora da guilda e o levaram até o líder deles. Exigiram que Seiichi revelasse sua verdadeira aparência. Quando o fez, comentaram que era surpreendentemente atraente. O líder então tirou as próprias roupas de uma forma incompreensível, trocou por outra coisa e começou a dançar. Seiichi ficou completamente atordoado. Disseram que seria só um pouquinho. O medo tomou conta e Seiichi correu. Disparou pelos telhados enquanto o perseguiam, mas eventualmente desistiram. Depois de algum tempo, Seiichi voltou para a guilda. Todos o encararam incrédulos, se perguntando como ele tinha conseguido voltar. Saria perguntou a Seiichi se ele jamais tinha imaginado chegar a um lugar assim. Disse que era o primeiro a fazer isso. Seiichi respondeu calmamente que não tinha intenção de fazer nada com as 3 pessoas à sua frente. Disse que qualquer um que quisesse fazer o que bem entendia estava livre para isso. Então acrescentou que começaria a coletar amostras deles. Explicaram que eram chamadas apenas de amostras, mas na realidade serviam para avaliar as habilidades dos aventureiros designados para missões. O líder da guilda acrescentou que as missões eram divididas em missões de derrota, deveres de guarda e pequenas tarefas. Iris disse em seguida que precisavam de um aventureiro de rank superior. Seiichi hesitou, pensando que essa pessoa provavelmente também seria estranha. Naquele momento, alguém bateu o cajado no chão atrás deles. Quando Seiichi se virou, viu uma mulher avançando com confiança. "Você me escolheu", disse ela. O líder da guilda a apresentou como uma aventureira de rank chamada Altria. Altria disse que antes havia recusado supervisionar candidatos em testes, mas tinha certeza de que Seiichi não se importaria com essas coisas. Seiichi respondeu que para ele não importava quem fosse o supervisor. Altria o agarrou pelas roupas e perguntou se ele era louco. O líder da guilda explicou que ela havia sobrevivido a uma situação muito perigosa. Altria acrescentou que se ele quisesse, ela faria seu trabalho direito. Então se desculpou pelo comportamento e se apresentou novamente. Depois disso, todos deixaram o local. Altria explicou que os testes envolviam 3 tipos de trabalho. O primeiro incluía demolir edifícios ou escortar animais até locais específicos. O primeiro destino era um orfanato. Saria disse que tinha experiência com esse tipo de trabalho e ficaria lá. A freira os informou que não seriam permitidas perguntas, pois a recompensa era significativa. Saria concordou e Seiichi saiu com Altria. Seiichi perguntou para onde iriam em seguida. No caminho, viram crianças brincando. Uma delas caiu, machucando o joelho. Altria se aproximou, ajudou a criança a se levantar e disse para não chorar. Aplicou medicamento no machucado e avisou que ia arder um pouco. Depois, alguns destroços de madeira caíram por perto. Seiichi notou que Altria já havia preparado um plano defensivo. Depois disso, entraram de novo para realizar uma tarefa de demolição de edifício. Seiichi ignorou as instruções de Altria. Pegou o edifício com uma mão e ele desabou completamente. Altria correu para protegê-lo. Disse que isso sempre acontecia quando trabalhava com outras pessoas. Os problemas nunca paravam. Era por isso que não dependia de ninguém e preferia trabalhar sozinha. Seiichi emergiu dos escombros reclamando que poeira tinha entrado em sua boca. Altria o agarrou e perguntou se ele era louco. Avisou que agir sozinho, sem ordens, podia matar o grupo inteiro por causa do seu egoísmo. Então se desculpou, dizendo que tinha sido dura demais. Depois disso, Altria foi embora. Em outro lugar no reino, a turma do 2º ano de Seiichi havia treinado por 5 meses. Os instrutores diziam que os submetiam a um treinamento severo para prepará-los para a guerra. Na realidade, os alunos não participariam de nenhuma guerra. Estavam sendo preparados para derrotar o Rei Demônio, por razões que nunca foram completamente explicadas. Um dos instrutores declarou que não queria que nenhum dos heróis morresse. Como vinham de um mundo pacífico, suas vidas ali também permaneceriam pacíficas. O teste final de Seiichi chegou. Disseram a ele para caminhar com um cachorro. Seiichi disse que parecia fácil, mas depois de um tempo percebeu que não era cachorro coisa nenhuma. Era um lobo. O lobo começou a arrastá-lo.
O dono do lobo comentou alegremente que Seiichi e o lobo pareciam muito felizes juntos. Seiichi ficou irritado, dizendo que estavam claramente caçoando dele. A mulher então disse a Altria que ela havia mudado, que sorria mais do que antes. Perguntou se Seiichi era o motivo. Altria ficou constrangida e disse que estava apenas conduzindo um teste hoje. Naquela tarde, Seiichi e os outros voltaram para a guilda. O líder da guilda entregou a Seiichi sua recompensa, tirando o dinheiro diretamente das próprias roupas. Então disse que era hora de descansar. Perguntei se tinham onde ficar. Seiichi respondeu que provavelmente dormiriam lá fora. Altria ofereceu a sua casa para eles ficarem, dizendo que o lugar era bom e a comida era excelente. Seiichi e Saria aceitaram. Depois de entrar na guilda, Seiichi passou por vários testes, todos supervisionados por Altria. Mais tarde, os três saíram juntos novamente. Altria os informou que o teste final havia chegado. Precisariam coletar 10 ervas medicinais o mais rápido possível. Seiichi achou que seria fácil e saiu correndo sem ouvir ninguém. Quando chegou a hora de apresentar as ervas, todos os outros exibiram as deles arrumadas. Seiichi, porém, não tinha as ervas corretas. Voltou à floresta e trouxe um item raro no lugar. Altria disse que a tarefa era coletar 10 ervas medicinais, não materiais raros. Seiichi respondeu que tinha procurado em todo lugar, mas não as encontrara. Altria apontou que as ervas estavam bem atrás dele. Seiichi as coletou e entregou. Ela as contou e disse que havia apenas 5. Precisava de 5 a mais. Seiichi voltou à floresta, mas depois de procurar por muito tempo, não encontrou ervas, apenas mais materiais raros. Enquanto descansava, ouviu vozes mais fundo na floresta. 3 pessoas conversavam. Uma delas disse que precisavam atrair o humano para a armadilha, já que tinham colocado tudo lá. Outra disse que era tudo bem, mesmo sem terem recebido ordens e ter entrado em território humano. A terceira disse que a operação não resultaria em punição e, ao contrário, lhes renderia uma promoção. Seiichi ouviu tudo, mas assumiu que simplesmente perguntaria a elas sobre as ervas. Deu um passo à frente. Elas acreditaram que ele tinha ouvido o plano todo. No entanto, Seiichi disse que estava ali apenas por ervas medicinais e lhes perguntou a respeito. Ignoraram sua pergunta e se apresentaram. Um se chamava Terry, outro Gassel, e o terceiro era Guskull, líder do bando das vítimas. Com eles estava Valkyrie, comandante da 3ª unidade do exército demoníaco, e aquele era seu esquadrão pessoal, as vítimas. Seiichi sentiu que algo estava errado e decidiu ir embora sem continuar a conversa. Eles o pararam. Acreditavam que ele tinha visto tudo e disseram que não o deixariam sair vivo. Valkyrie invocou uma criatura chamada de Troll, gigantesca e comparável a um ogro. O Troll atacou Seiichi diretamente, mirando em seu rosto. Valkyrie disse que ele não sobreviveria. No instante seguinte, o ataque foi interrompido. Todos congelaram. Seiichi tinha bloqueado. Explicou que usou uma habilidade específica e redirecionou a força do próprio ataque. Então esmagou as armas deles com as mãos e perguntou novamente sobre as ervas medicinais. O medo se espalhou entre eles. Decidiram recuar, dizendo que a missão pela qual haviam vindo estava encerrada. Ao ir embora, acrescentaram que um dia voltariam e acertariam as contas com ele. Depois disso, Seiichi voltou a Altria carregando não só as ervas medicinais, mas também vários materiais raros que não deveria ter coletado. Disse a ela que estava completamente exausto. Altria lhe entregou 5 ervas e disse que da próxima vez precisava procurar ervas medicinais com mais cuidado. Seiichi comentou que ela era extremamente forte, mas ela pareceu irritada e os informou que ainda havia outro teste. Em outro lugar, o bando das vítimas estava reunido no subsolo. Valkyrie estava os espancando por desobedecerem às suas ordens. Guskull explicou que tinham colocado feitiços de teleportação para enfraquecer o exército humano. Valkyrie perguntou para onde esses feitiços mandariam os humanos. Responderam que os feitiços os transfeririam diretamente para uma dungeon cheia de magia. Valkyrie ficou chocada. Disse que sentia pena dos humanos que seriam enviados para lá. Por terem desobedecido às suas ordens, decidiu punir os 3 fazendo o caçador acertá-los 500 vezes. Lá fora, Seiichi e Saria estavam sentados juntos esperando. Um guarda da cidade se aproximou e perguntou o que estavam fazendo ali. Seiichi respondeu que estavam se registrando para o teste final da guilda. O guarda perguntou se Altria era quem supervisionava o teste. Quando Seiichi confirmou, o guarda disse que Altria era uma pessoa muito boa e pediu que a tratassem bem. Após o teste, Seiichi e Saria concordaram e disseram que ela era amiga deles. Logo depois, Altria chegou e perguntou se eles se conheciam. O guarda lhes desejou segurança e disse para darem o melhor no teste. Altria então os guiou para começar o segundo teste, que exigia derrotar 10 monstros slime. Era o teste final. Disse para mostrarem o melhor desempenho. Altria perguntou a Saria sobre sua arma. Saria respondeu que não tinha. Suas mãos eram suas armas. Seiichi acrescentou que as mãos dela realmente funcionavam como armas. Os slimes logo começaram a aparecer e Altria mandou Seiichi à frente para lutar. Ele respondeu sacando a espada e se preparando para atacar. No entanto, assim que os slimes atingiram certo ponto, desapareceram de repente. Ninguém entendeu como ou porquê. Altria interrompeu o teste imediatamente. Explicou que alguém havia colocado feitiços por toda a área
e que precisavam voltar à guilda o mais rápido possível para relatar a situação. Enquanto Altria caminhava à frente, seu pé tocou um dos feitiços, ativando um teletransporte. Seiichi e Saria estavam segurando suas mãos, então os três foram transportados juntos. Momentos depois, um dragão apareceu e disse que finalmente sentia cheiro de humanos depois de muitos dias. Seiichi perguntou a Altria onde estavam. Ela respondeu que não sabia, e então perguntou por que eles a haviam seguido. Explicou que se tivesse estado sozinha e ninguém a tivesse tocado, teria escapado em segurança. Seiichi disse que seu corpo se moveu sozinho, então agarrou a mão dela instintivamente. Saria acrescentou que queriam ajudá-la, e foi por isso que a seguiram. Altria ficou satisfeita com a resposta. Disse para se moverem rapidamente para poderem voltar para casa. Altria lhes entregou uma pedra guia. Explicou que se o grupo fosse separado, a pedra os ajudaria a se localizar. Se algum membro estivesse em perigo, a pedra brilharia em vermelho. Começou a caminhar novamente, mas de repente parou. Seu pé pressionou uma pedra escondida e percebeu que havia ativado uma armadilha. Uma parede surgiu instantaneamente, separando Seiichi de Altria, colocando-os em lados opostos. Altria tentou quebrar a parede, mas ela não cedeu. Decidiu recuar e procurar outra rota. Do outro lado da parede, Seiichi se perguntou o que deveriam fazer. Golpeou a parede com frustração, mas ela não quebrou e sua mão ficou machucada. Saria o lembrou da pedra guia, dizendo que ela poderia ajudá-los a localizar Altria. Seiichi perguntou como deveriam usá-la. Momentos depois, a pedra começou a brilhar. Levantou no ar e voou direto para a parede onde Altria estava do outro lado. Percebendo que ela estava além daquela parede, Seiichi e Saria se sentiram confusos. Saria então apontou outro caminho atrás deles. Em outro lugar, Altria lutava contra um monstruoso zumbi gigante. O golpe a atingiu com força, deixando-a gravemente ferida e derrubando-a no chão. Mesmo assim, disse que não perderia ali. Usou sua poderosa técnica de corte e conseguiu derrotar o monstro. Depois disso, seus pensamentos se voltaram a Seiichi e Saria. Esperou que estivessem seguros e que os três voltassem para casa juntos. Seiichi e Saria conseguiram determinar sua própria posição, mas os caminhos ao redor estavam entrelaçados e confusos. Saria mencionou um cômodo específico e foram até lá juntos. Encontraram um baú à frente. Seiichi o ignorou e continuou caminhando. Saria perguntou por que não o tinha aberto. Ele respondeu que parecia perigoso, então preferiu não abrir. Enquanto se afastavam, um som veio do baú. Ele começou a se mover. Braços e pernas emergiram e correu em direção a eles. Ambos ficaram chocados. Seiichi atacou usando o Aqua Bind, acertando-o diretamente. O baú estilhaçou e desapareceu. Em seu lugar, apareceu um baú menor. Quando o abriram, encontraram um livro parecido com um registro de estudioso. O livro explicava que o baú havia sido extremamente importante para colecionar tesouros dentro de dungeons. Porém, com a criação dos baús do tesouro modernos, ficou obsoleto. Com o tempo, o baú aprendeu magia, desenvolveu membros e adquiriu várias habilidades. Os humanos eventualmente passaram a usar baús do tesouro para invocar monstros, e o próprio baú começou a vagar sem propósito. Seiichi e Saria ficaram profundamente entristecidos com a história. Dentro do baú, encontraram um anel da infortúnio. Seiichi entendeu que o anel dobrava a má sorte e causava problemas ao usuário, tornando-o praticamente inútil. Naquele momento, a pedra guia na mão de Saria começou a brilhar em vermelho, sinal de perigo. Ao mesmo tempo, viram uma visão de Altria parada diante de um portão gigantesco. O portão se abriu de repente. Altria disse que não havia outro caminho à frente e decidiu entrar. O portão se fechou atrás dela. Um dragão enorme apareceu e disse que ela havia vindo para ser devorada. Altria o atacou com seu machado, declarando que não morreria assim. Começou a lutar com tudo que tinha. Enquanto isso, o bando das vítimas havia sido derrotado. Valkyrie disse que ficou claro que não seguiriam suas ordens. Os avisou sobre o dragão negro, que era muito mais forte do que esperavam e um dos soldados mais poderosos do rei demônio. Qualquer um que o enfrentasse sofreria uma terrível infortúnio. Seiichi se lembrou de que a pedra guia brilhava em vermelho quando alguém estava em perigo. Percebeu que Altria estava em séria situação. A pedra voou à frente, guiando-os em direção a ela, mas mais uma vez colidiu com uma parede. Furioso, Seiichi socou a parede 2 vezes com toda a sua força. Ela não quebrou e sua mão ficou gravemente machucada. Em outro lugar, Altria desabou após lutar contra o dragão. O dragão disse que ela era uma boa lutadora para ser humana. Ela respondeu que não morreria antes de trazer Seiichi e Saria para casa. Levantou e chamou o nome de seu ataque, Catástrofe. Seu corpo brilhou em rosa enquanto desferiu seu golpe mais poderoso. O dragão ficou surpreso e disse que ela finalmente era digna de lutar com ele. Contra-atacou, arremessando-a contra a parede. Ela se levantou de novo. O dragão zombou dos humanos pela sua insensatez, então puxou um cristal e acertou sua perna com ele. Mesmo assim, Altria não desistiu e atacou novamente. O dragão usou a cauda, acertando seu estômago com o cristal, e comentou como era estranho uma humana lutar dessa forma. Altria sentiu que estava prestes a morrer. Seu último desejo era ver os sorrisos de Seiichi e Saria uma última vez. O dragão se preparou para queimá-la com fogo. Quando ouviu Seiichi chamando seu nome, Seiichi e Saria chegaram e a salvaram.
Disseram que tinham vindo resgatá-la. Seiichi carregou Saria e disse que estavam ali para salvar Altria. Saria perguntou se ela estava bem e Altria respondeu que sim. Furioso, Seiichi golpeou a parede com toda a sua força. A parede, aquela que não havia quebrado antes, finalmente se estilhaçou. Disse simplesmente que queria que ela quebrasse, e agora havia quebrado. Seiichi carregou Saria e correu, alcançando a localização de Altria desse jeito. Altria perguntou sobre a magia. Seiichi disse que a viram atacando quando chegaram. Altria tentou se levantar, mas a dor dos ferimentos anteriores voltou. Saria então pediu a Seiichi que a curasse. Seiichi tirou uma poção de cura e a entregou a Saria. Depois disso, Seiichi se levantou e pediu a Saria que ficasse de olho em Altria. Então, sem pensar muito, avançou e gritou para o dragão, culpando-o por tudo que havia acontecido com Altria. Suas emoções o levaram mais longe do que havia planejado. O dragão respondeu que não permitiria que Seiichi saísse dali vivo. Seiichi sacou a espada e disse que havia vindo para derrotá-lo. O dragão desferiu chamas em direção a Saria, mas Seiichi usou o movimento instantâneo e por pouco evitou o ataque. O dragão comentou que humanos eram uma espécie extremamente problemática. Então, usou algo parecido com magia de tecido, fazendo seus ataques escorregarem pelo espaço com mais facilidade. Seiichi ativou a inspeção e descobriu que o nível de magia do dragão havia atingido 5.000, o dobro de um mago de classe genial. Outro ataque veio, e mais uma vez, Seiichi o evitou. A raiva do dragão se intensificou e seus olhos ficaram vermelhos. Seiichi, de repente, perdeu o controle do próprio corpo. O dragão o ergueu e o arremessou violentamente contra a parede. Sangue jorrou de seus ferimentos, enquanto sofria múltiplos machucados. Caiu no chão, se perguntando por que as habilidades de resistência a aprisionamento não estavam funcionando. O dragão ficou ainda mais enfurecido e preparou seu feitiço mais poderoso. Desta vez, Seiichi se forçou a parar de agir impulsivamente. Tentou pensar em vez de avançar às cegas. Saria gritou para ele, dizendo que o feitiço que o dragão estava usando para atacar era o mesmo que ele podia reverter contra ele. Seiichi respondeu que ainda não seria suficiente para derrotar o dragão. Ativou a descida catastrófica para contra-atacar o golpe do dragão. Uma enxurrada avassaladora de água explodiu e inundou toda a área, afogando o dragão dentro dela. O dragão lutou para se levantar e atacar de novo, mas Seiichi desviou do golpe mais uma vez. O dragão repetiu o mesmo ataque. Seiichi perdeu o controle por um breve momento, mas se estabilizou, aproveitou a abertura e esquivou novamente. O dragão congelou incrédulo. Seiichi recuou levemente e gritou que terminaria aquilo agora. Uma nova habilidade com espada se manifestou, e ele avançou, acertando o dragão com uma série de golpes limpos e diretos. Cada um pousou com precisão. O dragão disse baixinho que só queria viver em paz ali, com o Rei Demônio. Então, sem aviso, desapareceu. A batalha terminou e o cansaço tomou conta de Seiichi. Os pertences do dragão apareceram na forma de um baú. Enquanto seu nível começava a subir, Seiichi se perguntou por que o dragão odiava os humanos tão profundamente. Saria se aproximou por trás e o abraçou, perguntando se ele estava bem. Ele disse que estava, e então perguntou sobre Altria. Saria explicou que havia trazido as ervas e tratado os ferimentos dela. Altria estava dormindo agora e acordaria em breve. Aliviado, Seiichi disse que era uma boa notícia e que podiam voltar para casa. Saria então perguntou como iriam fazer isso. Seiichi de repente gritou: "Eu não faço ideia de como a gente vai voltar para casa." Era um daqueles momentos em que alguém percebe tarde demais que não planejou absolutamente nada depois da luta. Seiichi saiu correndo em qualquer direção que pudesse levá-los para fora da dungeon, coletando tudo que encontrava pelo caminho, incluindo os pertences do dragão. Ao examinar a joia do dragão negro, descobriu que consumi-la melhoraria todos os seus atributos físicos e mágicos. Sem muita hesitação, a comeu. Depois disso, obteve um tipo especial de magia. Entendeu que essa magia havia surgido depois de completar a dungeon e obter seus tesouros. Abriu o baú do dragão e encontrou um pedaço de tecido que guardou. O item final era um livro, a biografia do dragão negro. O livro explicava que o dragão havia servido como guardião na Terra das Mulheres. Usava aquele lugar para forjar armas e materiais poderosos. Os humanos eventualmente atacaram, tentando matá-lo e roubar seus recursos. O Rei Demônio protegeu o dragão da humanidade, mas mais tarde os humanos se reuniram e mataram o próprio Rei Demônio. A partir daquele momento, o dragão foi selado dentro da dungeon, consumido pelo ódio aos humanos, desejando apenas retornar ao Rei Demônio. Quando Seiichi terminou de ler, desabou em lágrimas. Saria perguntou se o Sr. Ovelha havia aparecido desta vez. Momentos depois, uma explosão ecoou pela área. Seiichi sentiu como se seu cabelo tivesse quase queimado todo. Percebeu imediatamente que o Sr. Ovelha havia chegado. Uma mensagem surgiu parabenizando-o por completar a dungeon. Acrescentava que Seiichi estava começando a se distanciar de sua humanidade. Esse comentário o entristeceu. O Sr. Ovelha disse que haviam falhado em deixar o dragão viver em paz ao lado do Rei Demônio. Também reclamou que Seiichi não o havia encontrado há muito tempo. Seiichi sentiu a raiva crescer dentro dele. O Sr. Ovelha então os disse para continuarem completando dungeons do seu próprio jeito.
Acrescentou que lhes concederia uma pausa e pararia de interferir por agora. Usando sua magia especial, Seiichi e Saria escaparam da dungeon e foram direto para a guilda. Altria acordou e descobriu que tudo tinha acontecido enquanto ela dormia nos braços de Seiichi. Pediu para ser colocada no chão, mas Saria disse que sua resistência ainda não havia se recuperado e que não podia ser abaixada com segurança. Altria se desculpou pela má sorte, dizendo que tinha causado mais problemas para eles. Então verificou seu status, revelando que sua sorte tinha caído para menos 2 bilhões. Seiichi ficou estarrecido. Saria explicou que essa maldição acompanhava a Altria desde o nascimento e que qualquer um que ficasse perto dela seria afetado pela mesma infortúnio. Esse fato causava grande dor a Altria. Altria disse que qualquer um que permanecesse ao seu lado teria que suportar aquela má sorte. Seiichi respondeu com firmeza que isso não era verdade e que ninguém deveria ser forçado a carregar a maldição de outra pessoa. Quando chegaram à guilda, Altria perguntou o que havia acontecido. Ares disse que haviam reunido muitas informações para localizar Seiichi e sua equipe. Um dos oficiais disse que fizeram isso para reunir os amigos. Ares disse que estava genuinamente feliz por eles terem voltado, embora a Altria mal pudesse acreditar que tais sentimentos eram direcionados a ela. Seiichi disse a Altria que as pessoas que ela achava que se incomodariam com ela estavam, na verdade, felizes por ela agora. Nem mesmo sua má sorte havia afetado ninguém na guilda, e todos ali gostavam dela. Ao ouvir isso, Altria saiu correndo em lágrimas. Ninguém entendeu o porquê. Seiichi ficou ali parado, confuso. Saria disse para ele ir atrás dela e trazê-la de volta. Em outro lugar, membros do bando das vítimas jogavam um jogo criado por humanos. Comentaram que os heróis do mundo humano o haviam trazido com eles. Valkyrie chegou e disse que alguém havia matado uma magia poderosa. A equipe não acreditou. Matar um dos soldados mais fortes do Rei Demônio parecia impossível. Valkyrie disse que não sabia quem havia feito aquilo, mas tinha certeza de que era um ato contra os demônios. O grupo começou a se perguntar quem poderia ser capaz de tal coisa. Enquanto isso, Seiichi vasculhava a cidade em busca de Altria. Usou a pedra-guia para localizá-la, mas uma mulher bloqueou seu caminho. Seiichi a reconheceu. O nome dela era Helen. Perguntou se ela havia visto Altria, mas ela disse que não. Então perguntou se ele sabia sobre a má sorte de Altria. Seiichi respondeu que sabia muito bem. Helen pediu sua ajuda. Seiichi disse que estava disposto a fazer qualquer coisa e a ficar ao lado de Altria porque ela era importante para ele. Com isso, continuou a busca. Seiichi voltou ao mesmo lugar onde havia feito seu primeiro teste. O edifício que havia tocado naquela época ainda estava em ruínas, parado ali como um lembrete silencioso de decisões mal pensadas. Começou a procurar Altria e a encontrou sentada sozinha num canto, em silêncio. Aproximou-se e perguntou se ela estava bem e por que estava sentada ali. Altria perguntou se as pessoas ainda precisavam dela. Ele respondeu que todos gostavam de Altria e que realmente precisavam dela. Ela o olhou e perguntou se as pessoas de quem ela gostava, aquelas que considerava importantes, também a viam como importante. Seiichi entendeu que ela ainda estava sofrendo. Lembrou do que Helen lhe havia dito antes, que ficasse ao lado dela o máximo possível. Gentilmente a abraçou por trás e disse que sempre estaria com ela, que sempre que se sentisse solitária ou deslocada, ele estaria lá. Não importava o que acontecesse, ele a protegeria. Palavras grandes ditas com confiança, exatamente como os humanos costumam fazer quando, de repente, decidem carregar o peso do mundo. Altria começou a chorar. Membros da guilda logo apareceram. Saria perguntou a todos se Seiichi estava bem. O mestre da guilda respondeu calmamente que tudo ficaria bem. Ares disse para não se preocuparem, afirmando que Altria voltaria com Seiichi. Seiichi sentiu algo estranho ao segurá-la. Se convenceu de que estava fazendo aquilo apenas para tranquilizá-la. Então percebeu um perfume agradável e imediatamente descartou o pensamento. Como qualquer herói, desesperadamente evitando as próprias emoções. Altria agradeceu a Seiichi por aliviar seu coração. Pensando na maldição que a acompanhava desde o nascimento, Seiichi pediu que ela estendesse a mão. Tirou um anel que havia encontrado numa dungeon e o colocou em seu dedo, explicando que seu efeito funcionava de forma oposta à maldição dela. Disse que era o Anel da Felicidade, um item mítico de alto nível que transformaria sua sorte negativa em positiva. A sorte, que estava em menos 2 milhões, passaria para mais 4. A maldição seria removida. Altria perguntou se realmente funcionaria. Seiichi segurou suas mãos e disse que aquele não era o momento para explicações. Ela viveria feliz sem a má sorte, e ele ficaria ao seu lado. Palavras que soavam menos como teoria de feitiços e mais como uma proposta de casamento. O rosto de Altria ficou completamente vermelho. Ela o empurrou e correu. Seiichi ficou ali confuso, sem entender por que aquilo havia acontecido de novo. Só então lhe ocorreu. Havia dito coisas que as pessoas normalmente não dizem com tanta facilidade. A seguiu por um momento, e então parou quando se lembrou de que ela havia lhe agradecido antes de ir embora. Decidiu não fazer mais nada por agora. O que importava era que ela estava feliz. Pelo menos foi o que ele disse para si mesmo. Mais tarde, outro baú de recompensa apareceu. Em outra cena, Altria caminhava pela cidade se perguntando por que seu coração estava batendo tão rápido. Como se seu corpo tivesse entrado em modo de emergência sem pedir permissão.
Dias depois, Seiichi e Saria tomavam café da manhã juntos. Seu desconforto era óbvio. Saria perguntou o que havia de errado. Ele disse que não entendia o que estava acontecendo. Toda vez que tentava falar com Altria, ela o evitava como se ele fosse uma doença ambulante. Perguntou se isso significava que ela o odiava. Saria respondeu que era apenas um palpite, e que os humanos eram muito bons em palpitar a coisa errada. Disse que ia ao orfanato e que podia ir a qualquer hora. Seiichi disse que reuniria algumas informações. Depois que Saria foi embora, Seiichi começou a buscar informações sobre o mundo e sobre seus amigos. Primeiro foi ao mestre da guilda, que imediatamente começou a falar sobre um acampamento de treinamento. Seiichi o parou e disse que não estava procurando treinamento. Então Aris chegou e começou a explicar outro curso de treinamento. Seiichi esclareceu novamente que queria informações. Não se tornar mais um soldado num programa que não entendia. Por fim, o mestre da guilda mencionou que havia ouvido falar de um herói recém-convocado. Seiichi congelou ao ouvir o nome do Rei Demônio. Aris explicou que os heróis haviam sido convocados para lutar contra ele. Então direcionou Seiichi à Biblioteca Real. O mestre da guilda tirou um mapa das roupas, como se todos aqui carregassem mapas por precaução caso um herói perdido aparecesse, e o entregou a Seiichi, mostrando onde ficava o local. No palácio, o rei olhou para os heróis e reclamou que Jack não os havia treinado adequadamente. O mago sugeriu enviá-los a uma academia de alto nível. Afinal, ainda eram crianças e fáceis de persuadir. Quando o rei perguntou o que aconteceria se recusassem, o mago sorriu friamente. Fariam com que usassem restrições. E assim, a discussão terminou. Seiichi entrou na biblioteca e começou a ler. Notou que cada livro descrevia os demônios como maldosos. No entanto, os humanos haviam feito coisas muito piores. Já não conseguia mais dizer quem era o verdadeiro vilão. Enquanto virava as páginas, adquiriu uma nova habilidade. Depois, magia de gelo. Depois, mais magia. No final, adquiriu todos os elementos no nível mais alto. Levantou de repente, com a frustração crescendo. Será que é impossível? Murmurou. Viver como um humano normal? Mais tarde, na cidade, a fome o acertou. Comprou uma pintura de uma garota que desenhava animais. Depois seguiu o cheiro de comida até um café. Hesitou por um momento, preocupado que pudesse encontrar uma nova forma de loucura. No final, entrou. A comida era irritantemente boa. Conheceu Rose, depois Naveive, a dona do café. Elas mencionaram casualmente que colocar um anel na mão de uma mulher ali era considerado uma declaração formal de amor. Seiichi congelou. Acrescentaram que voltar atrás depois disso podia resultar em morte ou pior. Só então Seiichi percebeu que havia se armado numa armadilha sem notar. Em outro lugar, Altria admitiu que amava Seiichi. Junto com Helen, começou a planejar como conquistar seu coração. Naquela noite, enquanto Seiichi estava parado perdido em pensamentos, Altria de repente o beijou e confessou seu amor, mesmo sabendo de Saria. Antes que ele pudesse processar aquilo, Saria apareceu e calmamente disse para ele beijar Altria também. Seiichi desabou em lágrimas, porque finalmente percebeu que sua vida não era mais apenas uma aventura de combate. Havia entrado na dungeon mais perigosa de todas, os relacionamentos humanos. Seiichi voltou a conversar com Altria. Ela lhe disse que a partir de agora, ele poderia chamá-la por um título especial, um que apenas as pessoas próximas a ela tinham permissão de usar. Naquele momento, Seiichi fez uma confissão direta e sincera. Expressou seus sentimentos sem hesitar. Compartilharam um breve beijo. E assim, o grupo virou uma família. 3 pessoas, uma vida, uma nova realidade. Agora eu tinha 2 esposas. Não fazia parte de nenhum plano, mas aceitei da mesma forma que aceitava cada nova aventura. Sem aviso, o mestre da guilda apareceu, seguido de Helen e vários outros. Imediatamente começaram a parabenizá-lo como se todos tivessem esperado exatamente por esse momento. Pouco depois, Seiichi sentou para comer. À sua frente, o líder da equipe e os outros de repente começaram a dançar com entusiasmo estranho. Seiichi perguntou o que estava acontecendo. O líder da equipe explicou que Seiichi ainda não tinha um cavalo. Qualquer aventureiro de alto nível precisava de um para viajar, para missões e longas distâncias. Então tirou um mapa do bolso, como se os bolsos neste mundo existissem exclusivamente para guardar mapas, e o entregou a Seiichi, mostrando onde os cavalos eram vendidos. Seiichi foi sozinho comprar um cavalo. Saria voltou para casa enquanto Altria foi terminar algumas tarefas. Olhando para o mapa, Seiichi murmurou para si mesmo, se perguntando onde diabos ficava aquele lugar. Mesmo assim, seguiu as indicações até chegar ao estábulo. Conversou com o dono e disse que queria comprar um cavalo. O homem perguntou se queria entrar na competição. Seiichi perguntou que competição era aquela. O dono explicou que era uma corrida envolvendo criaturas parecidas com cavalos, onde armas eram permitidas e os preços eram altos. Se Seiichi quisesse participar, teria que comprar uma montaria de lá. O homem primeiro lhe mostrou um cavalo famoso entre os aventureiros. Depois apontou para outro. Não ligue para a aparência, disse. Esse é mais rápido que um cavalo dragão. Seiichi o encarou, aturdido pela aparência. O dono estava segurando o cavalo quando ele de repente desabou. Está morto, disse o homem casualmente. Seiichi o olhou. Você está brincando? O homem balançou a cabeça. Explicou que o cavalo era louco e extremamente burro. Podia morrer se esquecesse de respirar
ouvisse um barulho alto ou sofresse até um pequeno ferimento. Mas se Seiichi aprendesse a controlá-lo, seria muito difícil para qualquer um derrotá-lo. Então o dono lhe mostrou outro animal. Disse que era selvagem, nunca havia sido domado, e que não recomendava comprá-lo. Seiichi deu uma olhada e disse imediatamente: "Isso não é um cavalo, é um burro." Naquele momento, o burro chutou o dono com força. Depois chutou de novo. Seiichi congelou, sem saber se era sábio intervir ou só assistir. De repente, Seiichi sentiu suas habilidades de língua antiga ativarem. Percebeu que o burro havia estado falando, dizendo ao dono para não chegar perto e que só ele mesmo decidiria quem tinha permissão de tocá-lo. O burro então se virou para Seiichi e perguntou se ele conseguia ouvi-lo. Seiichi disse que sim. O burro o convidou para se aproximar e então atacou de repente. Seiichi desviou, e o golpe se chocou violentamente em outro ponto. Atacou de novo, mas desta vez Seiichi agarrou sua pata e o ergueu no ar, imobilizando-o no lugar. O burro se debateu, mas Seiichi disse que se o colocasse no chão, tentaria atacar de novo. O burro desistiu. Pediu desculpas e disse que Seiichi era o único digno de ser seu mestre. Seiichi aceitou sem hesitar. Situações estranhas já haviam se tornado parte do seu cotidiano. O burro se apresentou. O nome era Lulune. O dono do estábulo ficou ali em choque. Seiichi perguntou se queria vender o burro. O homem explodiu em raiva, perguntando se Seiichi havia vindo de um jardim de infância. Lulune ficou brava e o chutou com força, mandando-o voar contra a parede. Seiichi e Lulune foram embora juntos. Lá fora, Lulune parecia mais feliz do que nunca. De repente, captou um aroma estranho e disse que cheirava a comida. Declarou que estava com uma fome absurda. Seiichi disse que compraria comida para ela e foi buscá-la. Lulune lhe agradeceu, dizendo que seu coração era muito gentil. Comeram juntos e a comida era surpreendentemente boa. Enquanto caminhavam, ouviram vozes alteradas. Era a voz do irmão da garota de quem Seiichi havia comprado uma pintura certa vez. Ele a repreendia, dizendo que se ela desperdiçasse seu talento, não teria nenhum significado. Seiichi interveio e perguntou o que estava acontecendo. O homem perguntou quem ele era. A garota agradeceu a Seiichi por ter comprado sua pintura antes e se apresentou como Mi. O irmão disse a Seiichi que Mi entraria em uma competição de arte em um mês, o maior concurso de arte do reino. O irmão perguntou se Seiichi havia realmente comprado a pintura de Mi. Seiichi disse que sim, porque era bonita. O irmão perguntou se havia visto a outra pintura. Seiichi disse que não. O irmão congelou e mostrou outra pintura. "Então, você não comprou a minha?" Seiichi olhou para ela. Lulune disse calmamente: "É só um triângulo." Seiichi concordou com a cabeça. "É... definitivamente um triângulo." O irmão congelou completamente. Mi disse a Seiichi que o nome de seu irmão era Theobald. Theobald explicou novamente que Mi entraria na competição. Seiichi disse que planejava entrar também e perguntou a Mi se ela pretendia vencer. Seiichi admitiu que estava com medo do quão difícil a competição pudesse ser, mas que se vencesse, lhe daria uma grande confiança. Theobald explicou os prêmios. O mais valioso era o peixe Napolei, um peixe lendário de sabor incrível. Até o 5º lugar poderia ganhá-lo. Lulune ficou animada imediatamente. Queria experimentar e disse a Seiichi que absolutamente tinham que entrar. Seiichi perguntou se ela realmente pretendia competir numa corrida usando um burro. Respondeu por si mesmo antes que ela pudesse. Sim, o dia da competição chegou. Altria e Saria vieram animar Seiichi. Os outros competidores foram apresentados junto com suas montarias. Quando Seiichi os olhou todos, percebeu uma coisa com clareza. Essa corrida não seria nada normal. Depois disso, a apresentadora Lorna Jerkus apareceu. Ela era uma das Valkyries. E no momento em que seu nome ecoou pela arena, a multidão explodiu em aplausos ensurdecedores. Lorna ficou parada com a calma confiante de alguém há muito acostumado com a atenção e começou a explicar os prêmios. Mesmo antes de terminar de falar, Seiichi e Lulune arregalaram os olhos em choque. O exagero era óbvio. Ela anunciou primeiro o 2º prêmio, uma fotografia da Capitã Louise das Valkyries. No instante em que a imagem apareceu, Seiichi e Lulune congelaram no lugar. Com corações inocentes, não sabiam se gritavam ou saíam correndo. Enquanto a plateia mergulhava numa loucura ainda maior, Lorna revelou o grande prêmio. 1º lugar. Um dia inteiro com todas as Valkyries. Os aplausos atingiram um nível completamente novo, como se o pensamento coletivo em si tivesse simplesmente desligado. Lulune olhou calmamente para Seiichi e disse com sabedoria tranquila: "A gente só vai ficar com o 5º prêmio, o Tambule." Logo depois, Mi e Theobald se aproximaram de Seiichi e perguntaram por que ele estava ali. Ele disse que havia vindo apenas para torcer. Theobald o avisou que a corrida era extremamente perigosa e perguntou por que não se retirava. Seiichi respondeu que seus amigos o haviam ajudado no passado e agora era a vez dele ajudar Mi. Então se preparou para a corrida. Lorna explicou as regras: sair pelo portão principal, completar uma volta inteira e retornar. Armas eram permitidas porque a paz não era uma prioridade neste mundo. O portão se abriu. Lorna declarou que a corrida havia começado. Os competidores avançaram quase imediatamente. Vários cavalos enormes pararam e desabaram no chão.
Seus donos gritaram que os cavalos haviam morrido por causas triviais. Desculpas que soavam estranhamente familiares em corridas que eram tudo menos normais. Os participantes restantes passaram pelo portão. Seiichi e Lulune não. Lulune se movia extremamente devagar. Seiichi perguntou o que havia de errado. Ela disse que estava animada com o tambule desde de manhã e não havia tomado café da manhã. Agora estava morrendo de fome. Seiichi ficou atordoado, mas imediatamente tirou comida e lhe deu, como se a fome fosse o verdadeiro inimigo o tempo todo. Nessa altura, os outros corredores já estavam bem à frente. Um dos competidores usou um apito de lobo e invocou um lobo gigantesco. Os aventureiros ficaram chocados. Nada havia sido dito sobre monstros serem permitidos na corrida. O lobo parecia aterrorizante em tamanho, e a corrida começou a parecer mais uma batalha de sobrevivência. De repente, Lulune acelerou em uma velocidade inacreditável. Lorna anunciou que a corrida estava ficando perigosa demais e deveria ser interrompida, mas Seiichi já avançava em velocidade assustadora. A multidão acompanhou cada movimento na tela gigante. Saria e Altria o animavam aos gritos. Mi e Theobald comentaram que a corrida finalmente havia ficado interessante. Seiichi perguntou a Lulune se ela estava tonta e disse para diminuir a velocidade. Ela explicou que havia comido uma fruta que a tornava incrivelmente rápida, mas que já não conseguia mais se controlar. Os aventureiros ficaram pasmos com sua velocidade e disseram que o burro seria devorado pelo lobo se aquilo continuasse. Lulune simplesmente respondeu que podia ir a qualquer lugar. Então saltou por cima de todos e se jogou direto nos lobos. Num único momento, os lobos foram lançados pelo ar e caíram sem vida no chão. Lulune então avançou contra o lobo do inferno, que havia sido invocado especificamente para matar Seiichi. Acertou-o no focinho e ele desabou em derrota. Quando Seiichi e Lulune chegaram ao outro lado, os corredores restantes congelaram de medo. Alguns disseram que lutar contra ele seria puro suicídio e se retiraram imediatamente. Lorna estava prestes a parar tudo, mas Seiichi anunciou que ainda estava participando. Continuou correndo com Lulune. Chegaram ao portão. Primeiro lugar. Seiichi não entendia como nada daquilo havia acontecido, mas Mi, Theobald, Altria, Saria e toda a plateia comemoraram loucamente. Theobald perguntou a Mi se ela podia desenhar agora sem preocupação. Ela respondeu que já tinha uma ótima ideia e começaria imediatamente. Depois disso, Lulune começou a chorar porque não havia recebido o quinto prêmio, o tambuli. Seiichi tentou acalmá-la e disse que o que importava era ter vencido. Ela não acreditou no começo, mas ele disse que se não acontecesse hoje, tentariam de novo. Sempre haveria uma comida melhor em algum lugar neste mundo. Lulune finalmente se acalmou e o abraçou. Então começou a brilhar. Todos olharam, se perguntando se ela sequer era real, enquanto a luz a envolvia completamente. Momentos depois, Lulune se transformou numa garota humana. Seiichi ficou paralisado. Rapidamente a vestiu, mas Altria ficou furiosa e exigiu saber o que ele havia feito. Ele tentou explicar, mas ela não acreditou e o acertou com força. Seiichi explicou que Lulune havia comido uma fruta de evolução e virado humana. Saria confirmou. Então Saria se transformou de volta em gorila. Altria sentiu um choque genuíno. Saria explicou que já havia sido igual a Lulune. A situação finalmente se acalmou. Altria cuidou de Lulune, ajustou sua aparência e todos rapidamente ficaram encantados com ela. De repente, um portão se abriu. Duas figuras apareceram e imobilizaram Seiichi com um feitiço, ignorando seus protestos e alegações de inocência. Ele foi levado à força. No Palácio dos Demônios, os generais se reuniram. Alguns questionaram o motivo da reunião, enquanto uma comandante expressou seu desejo de voltar a dormir. Artória entrou por último e anunciou sua intenção de formar uma aliança com o reino de Wembley. Todos ficaram chocados. Ela confirmou que um único humano havia derrotado o membro mais forte do exército do Rei Demônio. O nome dele era Seiichi. Karen objetou e os lembrou da profecia, mas Artória declarou que estava disposta a sacrificar sua vida por seu povo. Os generais ficaram ao seu lado. Em outro lugar, Seiichi foi levado ao castelo de Arkshel. O feitiço que o imobilizava foi removido, e ele foi conduzido a um campo de treinamento fortificado. Louise, capitã das Valkyries, apareceu e derrotou todos com facilidade. Seiichi recebeu uma espada de madeira. Quando pediu para voltar para casa, Louise o ignorou completamente. Mais tarde, novos alunos começaram a se matricular na Academia Barbador, incluindo os amigos de Seiichi. Alguns alunos o zoaram, afirmando que agora eram mais fortes e totalmente capazes de lutar contra monstros. Depois disso, a presidente do conselho estudantil deu um passo à frente e perguntou o que queriam. Um deles respondeu que queria uma pequena luta. Outro acrescentou, animado demais, que deveriam realizar um concurso para ver quem conseguia derrotar mais monstros. Ela os esbofeteou imediatamente. Com uma expressão fria, disse que não tinha tempo para esse tipo de bobagem. Depois daquela bofetada pedagógica, todos que estavam importunando Seiichi recuaram em silêncio, tendo aprendido uma lição muito rápida sobre a diferença entre coragem e conversa fiada. A cena mudou para Seiichi enfrentando Louise em combate. Seiichi desviou do primeiro golpe dela com relativa facilidade. Louise o olhou surpresa e disse que não esperava que ele desviasse do ataque tão suavemente. Seiichi respondeu
que não era tão fácil quanto parecia. Afinal, não havia nascido desviando de ataques de Valkyrie toda manhã. Louise anunciou que usaria todo o seu poder no próximo ataque e avançou novamente. Mesmo assim, Seiichi continuou desviando de cada golpe que ela lançava. As Valkyries ao redor estavam atônitas. Como alguém poderia desviar dos ataques dela assim? Quem era ele realmente?